Graça e paz, meu querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui em nosso canal missionário, @movidos por missões. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, de onde quer que você me acompanhe, quer dentro desse Brasil ou fora desse Brasil, a sua presença aqui é uma grande honra e aqui você é muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite o linkzinho aí ao lado, se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. Meu querido irmão, minha querida irmã, dê o seu like na mensagem, porque isso nos ajuda a mostrar ao YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. O objetivo desse canal, meus irmãos, é de fato a obra missionária, é aquilo que está no coração de Deus. Então, me ajude a reverberar, não é verdade, essa temática tão importante para que nos debrucemos sobre ela. É um grande prazer estar com você através dessa mensagem. Nós estamos, queridos e queridas do Pai, com uma série de mensagens direcionada aos vocacionados ao campo missionário. Essa série ela vai tratar absolutamente de tudo acerca dos missionários, do preparo dos missionários, da retirada aí até de sua documentação. Então vale a pena você acompanhar. Essa é a quinta mensagem, já trabalhamos em cima de mensagens muito relevantes. A primeira que publicamos aí foi a chamada, depois falamos um pouco sobre renúncia, é a segunda mensagem. A terceira, o missionário e a oração. A quarta, palavras de desânimo, porque de fato as primeiras palavras que o missionário vai receber, assim que ele recebe o comissionamento da parte de Deus, são palavras de desânimo. Não deveria ser assim, não é verdade? Mas é. E o que fazer quando recebemos essas palavras de desânimo? Ouça essa mensagem que vai edificar muito a sua vida. Mas hoje nós estaremos trabalhando sobre a temática, estaremos nos debruçando nessa quinta mensagem dessa playlist imperdível, falando sobre sacrifício. Sim, sacrifício. Porque, de fato, a missão não é um playground e nem uma Disneylândia. Haverá missões em que você vai se sacrificar e muito. Há missões que serão mais fáceis, mas há missões que serão extremamente custosas, não é mesmo? Então eu convido você a abrir a poderosa palavra de Deus, a infalível e inerrante palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 46. Sabe o que diz esse versículo? O sacrifício de Jesus Cristo. As suas últimas palavras, os seus últimos minutos de vida, já pendurado ali naquela cruz do Calvário, para trazer vida e vida em abundância a todo aquele que nele crê. Sim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos dá uma nova vida. E o maior benefício do cristianismo não é, meus irmãos, um carro de R$1 milhão, uma casa na beira da praia, posses, propriedades, doutorados, não. O maior benefício do cristianismo é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso naquela cruz foi conquistado por Jesus quando disse: está consumado. Nosso Pai, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele teve um único filho e fez dele um missionário. Sim, o Senhor Jesus era missionário. E aqui eu vou lhe mostrar o Senhor Jesus missionário se sacrificando. Sacrificando literalmente a sua própria vida.
Então vamos ao versículo de número 46 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 23, que diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou. Ou seja, sacrificou a sua própria vida. A epístola aos Hebreus diz que sangue de bodes e touros jamais podem remover pecados. E ela trata o Senhor Jesus como o sumo sacerdote da nossa confissão. Sim, ele como sumo sacerdote ofereceu sacrifício, o sacrifício final. Ou seja, o sacrifício que nos reconciliou com Deus e derrubou a parede da inimizade entre o homem e Deus. De fato, sim, nós podemos, pelo sangue de Jesus, ter acesso ao Pai. Sabe por que missionário? Sabe por que missionária? Porque o missionário Jesus Cristo se sacrificou. E Paulo, o grande missionário, 3 viagens poderosíssimas aí, o apóstolo dos gentios, o homem tremendamente usado pelo Espírito do Senhor e separado também pelo mesmo, porque ele não foi separado pelos doutos, não foi separado pelos teólogos, não, ele foi separado pelo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando o Espírito disse, enquanto eles estavam jejuando e orando: aparta para mim Paulo e Barnabé para a obra que tenho ali chamado, comissionado. Algo incrível. O Espírito Santo que disse. É sobrenatural quando ele chama. Mas você está pensando que a vida de Paulo não houve sacrifício? Mais adiante, nós vamos ver, mais adiante que eu digo, estamos em Lucas, né? Então vamos até Atos, no capítulo de número 20, versículo 24. Então, mais adiante, nós vamos ver aqui Paulo dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, nada ele tinha ali por importante. Ele queria completar esse ministério. Veja, meu querido irmão e minha querida irmã, que ele fala do evangelho da graça. Por que evangelho da graça? Porque tudo que temos é de graça. Deus nos dá de graça. Não é por méritos, não é pelas benesses que fazemos aos pobres e aos menos favorecidos. Não, isso faz parte de quem é cristão e deve fazer. Porque o Senhor Jesus disse: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não me visitaram. Mas, mestre, quando foi que te vimos nu? Quando foi que te vimos sem vestimenta? Quando foi que te vimos preso? Cada vez que vocês fazem a um desses pequeninos, é a mim que vocês fazem, disse o Senhor Jesus em sua santa palavra. Ou seja, temos que fazer a obra, mas a salvação, a vida eterna que o apóstolo Paulo diz aqui é através da graça. Ela não é mérito, ela não vem de nós, ela é dom de Deus dado a todo ser humano. Essa temática é muito bem trabalhada pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 2, onde ele diz que a salvação não é mérito humano. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver o sacrifício que Paulo fez. Vamos um pouco mais além aqui nas Escrituras e vamos chegar aqui à segunda epístola de Coríntios, no capítulo de número 11.
e eu vou te mostrar como Paulo sacrificou a sua vida e tudo que ele passou enquanto ele estava no campo missionário. Tudo o que ele fez precedeu a um sacrifício. Então aqui na epístola de 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, assim diz a palavra do nosso Deus. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, mas severamente exposto à morte repetidas vezes. Preste atenção no que ele está falando. Severamente exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes, ou seja, é só você multiplicar, né? E aí você vai ver 39 vezes 5, quantas chibatadas o apóstolo Paulo não tomou. Sacrifício. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, ou seja, ele estava passando por tudo isso, mas continuava realizando a obra e pregando o nome daquele que o libertou do império das trevas para o reino do Filho de seu amor e abriu a sua visão espiritual enquanto ele estava ali, caminhando nas ruas de Damasco para prender e mutilar os cristãos. Veja, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, arduamente. E ele segue aí o seu discurso. Fiquei sem dormir, passei fome, passei sede. E às vezes os novatos missionários partem para o campo e acham que terão uma bela cama para dormir, acham que ficarão em pousadas. Não, missão não é isso. Missão vai requerer de nós, muitas vezes, um sacrifício. Dormir no chão, ficar, às vezes, sem tomar banho. Me lembro uma vez que fomos fazer uma missão no Piauí. Meus queridos irmãos, eu fiquei com minha esposa 6 dias sem tomar banho. 3 dias para ir e 3 dias para voltar. E nessa missão nós só tínhamos um balde de água gelado para tomar banho. E de dia, muito trabalho. Sacrifício. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: passei fome, passei sede, muitas vezes em jejum, suportei frio, nudez, mas ele não abandonou a obra. Ele entendia o que era missão. Meus irmãos, eu vou aqui contar para vocês algumas biografias, comentar, porque eu gosto de comentar, porque isso é extremamente interessante, falar dos missionários, não é? E aí também nós temos uma playlist só falando sobre eles, depois você vai lá e cada testemunho impactante. Mas vamos continuar aqui na temática do sacrifício. Foi extremamente sacrificante para a doutora Helen Roosevelt, uma médica
que abriu mão de ter muito dinheiro, abriu mão de suas clínicas particulares, uma renomada doutora, mas decidiu sacrificar tudo que poderia ganhar para partir para o campo missionário e trabalhar no Congo. Ali, esta missionária fundou hospitais, formou paramédicos e se sacrificou ao ponto de ser violentamente estuprada 2 vezes. Teve os seus dentes da boca todos quebrados, mas ela não desistiu. Se sacrificou. Sacrificou pela obra. Vamos falar de um outro doutor interessantíssimo. Estamos falando de David Livingstone, um homem que nasceu no início do século XIX e foi um desbravador. Esse foi o primeiro missionário inglês a desbravar o interior da África. David Livingstone foi o responsável ali por fazer a interação, juntar, né, a África com o resto dos continentes. Esse homem, meus irmãos, também era médico. Ele poderia estar clinicando e ganhando muito dinheiro, mas David Livingstone abriu mão disso tudo. E ele desbravou, meus irmãos, sim, descobriu várias terras lá no interior da África. E sabe o que aconteceu? Esse homem, com certeza, se sacrificou e se sacrificou muito. Então, certo dia, ele morre ali em Chipundu, hoje, atual Zâmbia. E aí, meus irmãos, os ingleses vieram pegar o corpo de David Livingstone para sepultar, sim, para sepultar ali, lá na abadia de Westminster, em Londres, aonde os vultos iminentes são sepultados na Inglaterra. E sabe o que disseram? Os africanos, peraí, pare um pouco. David Livingstone era africano. Ele se sacrificou por nós. Tudo bem, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ser sepultado aqui na África. Porque esse homem nos amou, ele se sacrificou por nós e ele nos deu a Cristo. E literalmente, irmãos, abriram o corpo de David Livingstone e retiraram o coração dele. E o coração de David Livingstone está sepultado na África e o seu corpo está sepultado entre os vultos iminentes da Inglaterra, em Londres, na abadia de Westminster. Até hoje é um dos túmulos, o túmulo mais visitado. Você sabe o que é isso? Sacrifício. Sacrifício por amor a Deus, sacrifício pela palavra de Deus, sacrifício para pregar o Evangelho, sacrifício. Todos nós, missionários, vamos passar por momentos extremos de sacrifício, mas a presença de Deus sempre estará conosco. Eu tive o privilégio de dirigir um culto missionário, onde eu recebi uma cristã perseguida da Nigéria. Na Nigéria existe um grupo chamado Boko Haram, um grupo terrorista que persegue os cristãos, não é?
persegue os cristãos, sequestra os cristãos, estupra as meninas. É, de fato, muito difícil o terrorismo. Então, meus queridos irmãos, eu tive o grande privilégio de receber essa irmã, de conduzir este culto e orar também por essa irmã. E foi um janeiro missionário que fizemos. Foi algo extraordinário. Mas algo me chamou a atenção, porque para receber os missionários nós recebíamos com todo zelo. Preparávamos ali cardápios diferenciados, ligávamos para eles, perguntávamos se realmente tinha restrição alimentícia. E algo me chamou a atenção dessa missionária, no cardápio dela. Ela só pediu suco de melancia. Ao receber essa nigeriana, meus irmãos, ela enfrentou 30 horas de ponte aérea para chegar ao Brasil. E no momento que nós estávamos no gabinete, conversávamos e ela estava com câncer em fase terminal. Se ela tivesse dito isso para a junta, meus irmãos, ela de fato não poderia ter viajado. E ela veio. O seu marido, que era pastor, ele foi morto pelo Boko Haram, a igreja destruída, sua filha havia ficado cega aos 15 anos. Quantos sacrifícios essa mulher não passou? E ainda, meus irmãos, ela falava com prazer de Jesus. Ela já está com o Senhor agora. Eu tive o privilégio de estar com esta missionária e ela me ensinou uma musiquinha muito linda, um louvor muito lindo em seu dialeto e falava e que fala, né, da volta de Jesus Cristo, que dizia mais ou menos assim: Wacha sawa, Jesus ego, lamukanti tikimuti kimadaiko. Oh, meus irmãos, sacrifício. Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo de número 14, também fala a história de uma mulher que se sacrificou, que deu o seu melhor. Sabe quem ela é? Maria, a irmã de Lázaro. Sim, ela estava ali preparando o Senhor Jesus para a sua crucificação. E o que ela fez de algo tão sacrificial, de tão relevante, olha, ela derramou aos pés de Jesus ali um perfume puríssimo. Sabe quanto? Meio litro de perfume guardado. Esses perfumes, meus irmãos, segundo ali a cultura, era guardado por os momentos mais importantes da vida de uma jovem. Era o momento que ela se casava, queria se casar. Então, aquele perfume estava guardado. Mas o que tem esse perfume de tão relevante assim? Israel não havia perfumaria, meus irmãos, não havia perfume. Então, esse perfume era produzido nas cordilheiras dos Himalaias, extraído de um arbusto seco, moído e transportado num lombo de camelos até Israel. Sabe quanto custou aproximadamente aquele meio litro de perfume que ela jorrou ali aos pés de Jesus? 300 denários. Isso mesmo, 300 denários. O denário era um dia de trabalho. Um denário era pago por um dia de trabalho. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, veja quanto
foi derramado aos pés de Jesus e ela ali secava com os seus cabelos. Sacrifício, sacrifício. E aí vai a pergunta: o que você, missionário, o que você, meu irmão, minha irmã, tem feito que dos céus o Eterno olhe e que tenha de fato o selo de sacrifício? Ou você só dá daquilo que sobra? Ou você só oferta daquilo que sobra? Ou você nunca ofertou na vida de um missionário? Ou a sua igreja nem sequer tem um culto de missão? Não sabe nem o que é missão? Não sabe que só existe 1% de surdos convertidos aqui no Brasil? Estou falando a princípio do Brasil. Que ainda existe 2.400 idiomas que não tem um versículo traduzido da Bíblia. O que temos feito, irmãos, com tudo que tem chegado nas nossas mãos? Somos apenas mordomos. Nós não chegamos com absolutamente nada, nenhuma importância monetária e também não levaremos nada desta terra. Bem disse Jó: nu vim do ventre da minha mãe e também partirei absolutamente sem nada. Você e eu somos mordomos. E o que você tem feito? Ou será que você só olha para você, para a sua família? Oh, meu irmão, minha irmã, sacrifício, sacrifício. Eu convido você a se debruçar sobre a história dos morávios. Você vai ver como surgiu todo aquele avivamento ali impactante, né, que tornou esse grupo de pessoas pobres, veja, pessoas pobres, tá? Sem condições financeiras, a abençoar muitos missionários. Sabe quanto durou essa reunião de oração? 100 anos. É isso mesmo. 100 anos durou a reunião de oração dos morávios e houve um grande avivamento. Pensa que eles se tornaram donos de muitas posses? Não, não. Mas, meus irmãos, eles entenderam a dinâmica do reino. A cada 19 morávios, eles sustentavam um missionário fora da Alemanha. Sem posses, sem riquezas, juntavam 19, patrocinavam um missionário. Juntavam 19, patrocinavam outro missionário. Juntavam mais 19, patrocinavam outro missionário. Qual é o carro que você anda? Como é a sua casa? O que você coloca à sua mesa para comer? O que você tem feito para o reino de Deus que possa ter o selo sacrificial de Jesus Cristo? Como é utilizado o dinheiro que chega até a sua mão, sacerdote? Em que? Qual é o valor de uma alma? Vou falar um pouco de mim, da minha família. Certa vez gastamos aproximadamente R$ 6.500 para a nossa primeira viagem missionária na selva. E por conta dessa viagem, meus irmãos, nós ficamos aproximadamente 6 a 7 meses sem sofá de sala da nossa casa. Era um acordo entre nós. E ficamos ali sem o sofá. Se você fosse na minha casa, ou você sentaria ali para uma comunhão, você sentaria nas 4 cadeiras da mesa ou na rede, e se os lugares estivessem ocupados, você sentaria no chão igualzinho a mim. Não é porque sou pastor que sou melhor do que as pessoas. Eu não nasci para ser servido, eu nasci para servir.
E ali nós fomos para a selva, realizamos um trabalho maravilhoso para a glória e honra do Senhor Jesus. Ressaltando que há 10 mil comunidades ribeirinhas que não têm presença de igreja, pastor, presbítero, diácono, diaconisa, ninguém. Ou seja, de fato, a seara é grande e poucos são aqueles que querem se sacrificar. Meus irmãos, desde o início da pandemia, nós temos um trabalho nas ruas, um trabalho extremamente abençoado. Nós já alimentamos centenas de vidas e distribuímos dezenas de cestas básicas. Desde o início da pandemia, eu, minha família, minha esposa e um grupo de irmãos estamos nas ruas quando eu não estou em viagem missionária. Sabe como isso é feito? Eu não tenho fogão industrial, eu não tenho carro, mas nós vamos ao supermercado e compramos tudo aquilo e minha esposa passa o dia inteirinho cozinhando dentro de uma cozinha, preparando não comida qualquer, comidas feitas por cardápio. Me perdoe quem dá de fato macarrão com salsicha e sopa, mas é o melhor que você pode fazer? É o melhor? É aquilo que é excelente? Não pode mudar? Ou é só aquilo que sobra? Então, meus irmãos, nós fazemos aquela quentinha com cardápios, sempre com acompanhamentos, farofas, maionese, peito de frango à milanesa, peito de frango à parmegiana, batatas sotês, feijão com salgados. E me pergunta, meus irmãos, se nós temos grandes recursos para fazer isso. Não temos, mas nós estamos envolvidos e entendemos que estamos fazendo a Cristo. A quem você está fazendo? E aí eu sempre chamo algum irmão de outra denominação que tem o mesmo tipo de trabalho e eles sempre ficam espantados com o zelo que é feito, com os cardápios, né? E eles colocam a mão na cabeça, meu Deus, pastor, muito obrigado porque o Senhor abriu a minha visão. Eu estou fazendo tudo errado, estou dando da sobra. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, sacrifício. E aí não para, porque o dia inteiro fazendo isso e de noite nós vamos para as ruas, falar do amor de Deus, distribuir a quentinha. No início da pandemia, álcool gel, máscara, sempre distribuímos. Graças a Deus o vírus nunca nos alcançou. E aí, meus irmãos, também eu vou ao centro da cidade com minha mala de viagem, vou de ônibus, volto de ônibus, compro as caixas de Bíblia. Sacrifício. Porque nós não somos distribuidores de quentinhas, nós somos pregadores da palavra de Deus. E cada menos favorecido desse também ganha aí um exemplar das Escrituras, porque nós falamos de um Deus que muda a sorte, de um Deus que faz milagres, de um Deus que opera, transforma. Oh, aleluia! Final de ano, meus irmãos, nós fazemos a ceia para todos. Sim, pertinho do Natal, onde muitos correm nesse mundo consumista, egocêntrico, nós fazemos a ceia para todos. Com tudo que você puder pensar, nós levamos para as ruas. Chester, tender, bacalhoada, arroz à la grega, farofa, muita coisa, meus irmãos.
as sobremesas, todas elas em potezinhos, que são os panetones e as rabanadas, tudo feito no dia. Você sabe que é muito calor, né? Em dezembro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E aí nós ficamos na cozinha trabalhando, assando pernil, assando peru, fazendo absolutamente tudo, abacalhoada, tudo. E levamos para as ruas. Levamos ceia aos menos favorecidos, uma ceia de Natal. Sacrifício, porque aquilo que queremos para nós, devemos fazer para os outros também. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É algo extraordinário quando chegamos nas ruas, celebramos a ceia e eles também ainda ganham um exemplar das Escrituras. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, o que de fato você tem feito? O que você tem feito com o dinheiro que tem chegado nas suas mãos? Regalias, tantas outras coisas. Qual foi a última vez que você doou uma oferta sacrificial para o missionário ou para o campo? No ano, meus irmãos, de 2021, eu fiz 5 viagens missionárias, quase que uma atrás da outra, junto com a Agência Missionária SOS Sertão. Olha aqui, eu gastei aproximadamente R$10.000. Sabe por quê? Ou sabe para quê? Para chegar nos lugares mais remotos de nossa nação, junto com os meus irmãos. Para dormir numa cama? Não, para dormir no chão, uma semana no chão, para alcançar os lugares mais remotos e prover para esses sofredores, meus irmãos. Esse que é o 4º segmento menos evangelizado de nossa nação, alento, alegria e levar o nome de Jesus com uma grande ação social. Veja, pisei em lugares, meus irmãos, tão longínquos, lugares que a igreja ainda não tinha pisado, aonde famílias, 360 pessoas, têm apenas 5 banheiros comunitários. A água que eles bebem não é água encanada, é água onde os porcos se banham. E eles também tomam banho com essa água. Não lhe dói o coração você comer, beber, ir ao shopping, fazer tantas coisas, mas nada para Deus? Oh, meus irmãos, que eu e você venhamos a refletir e muito com essa mensagem. E eu louvo a Deus pela vida de pessoas que Deus tem levantado para abençoar e ofertar no nosso ministério para que possamos realizar a obra que fazemos. E eu quero, meus irmãos, aqui findar essa mensagem com algumas frases importantíssimas, algumas delas extraídas do livro de sabedoria Provérbios. Diz assim Provérbios 19:17: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Ou seja, a recompensa para aquele que estende a mão ao aflito, mas isso não é uma barganha, porque Deus sonda o teu coração e o meu coração. Provérbios, meus irmãos, 11:25 diz: o generoso sempre prosperará. Aonde está a sua generosidade? É uma boa pergunta. Aonde está a nossa generosidade? É uma boa pergunta para mim também. Quem oferece alento, quem oferece ajuda ao necessitado, conforto e alento receberá. Provérbios 28:27, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá maldições. Provérbios 22:9, o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá pão ao pobre. Provérbios 31:20, abre a sua mão, está escutando?
abre a sua mão, dinheiro, investimento em missão, pastor, pastora, igreja, servo de Deus, serva de Deus, abre tua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. E eu vou finalizar essa mensagem com a epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão e a irmã estiverem nus, se tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá isso? Que proveito terá isso? Se está nas nossas mãos o realizar e o fazer, irmãos, o que temos feito que leva ou pode ser visto como um selo sacrificial legitimado pelos céus? Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu lar, o seu ministério, missionário e missionária. Homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, serva de Deus, sacrifício. Deus abençoe a sua vida poderosamente no precioso nome de Jesus. Comente, compartilhe e será uma bênção aqui saber como essa mensagem trabalhou em seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.